se esta rua fosse minha? Um projeto do Centro de Documentação de Ilhavo, da Câmara Municipal, dedicado aos estudos topónimos do município. Um projeto feito por todos e para todos. No programa de hoje, vamos ouvir as memórias de Maria de Lourdes Carreixo e Noémia Ribal sobre a Rua do Sul, localizada na freguesia de São Salvador. Rua do Sul. O povo da Gafanha é excepcional. A viver na Gafanha, os meus filhos era a ria, aprenderam a nadar na ria, sozinhos. As crianças tinham muito mais liberdade, os meus filhos ainda viveram em liberdade. A minha prima vivia ao meu lado e teve 6 filhos, portanto os meus filhos tiveram muito com quem brincar. Tenho mais recordações antes, quando ia à minha avó, o pátio tinha junco, na altura da festa, tinha uma parreira cheia de uvas americanas com um cheiro que era um espetáculo, estava todo juncado, e na festa da Gafanha íamos lá comer carneiro, e tinha um primo, e então íamos muito para a ria, e ele tinha um barquito, e andávamos no barco com ele, que era o João Mário Furão, e era o Carlitos Pessoa, que era muito conhecido lá na Gafanha, e era o ir buscar o pinheiro, no Natal à minha avó, e levava as minhas amigas, que a minha avó, numas canequinhas muito boas, dava-nos café, que era uma delícia. Vivia na Rua do Sul, porque não tinha número antigamente, era a Rua do Sul, pertinho do Posto Marinheiros, onde eu gostava imenso, porque eles punham a bandeira lá, portuguesa, e tinha o rio de água salgada, e ainda tem, onde, quando eram cheias no inverno, ia até à nossa porta da sala, que morávamos num caminhozinho lá, que era tudo em erva, e a estrada era de saibro. Mas valeu a pena lá viver, porque os nossos vizinhos, apesar de eu ter perdido o pai muito nova, eles eram muito nossos amigos. E eu tenho saudades daquela época, onde agora só há uma ou duas vizinhas, já todos faleceram. A minha mãe foi uma mãe muito sabedora de nos criar, porque ficou sem marido com 38 anos. Trabalhávamos no campo a ajudá-la e também a aprender a dar uns pontos. Depois apareceu-me lá este charmoso Zé Ribal, que era um Elvis Presley naquela altura, com o cabelo muito castanho, muito giro, tinha uns olhos muito lindos. E eu era uma lourinha e fiquei apaixonada por ele logo de início. A partir daí, ele tinha que pedalar uma vez por semana para ir daqui da Gafanha da Encarnação ter comigo, lá a Gafanha da Aquém, mas ele estava sempre a insistir em dar beijos. E eu nem a mão apertava. Não ia à festa à noite, porque como a minha mãe tinha perdido o meu pai, ela não nos deixava ir à festa à Gafanha lá da Capelinha. Mas um certo dia estava lá um grupo muito bom à noite e a minha tia, fomos com ela. E ele então andava lá. A ir embora, a minha mãe foi acompanhar-os também. Ele tentou dar a mão, apertar a mão, e a minha mãe em casa derreteu-me com pancada. Porque dizia assim: atrás da mão pode vir o pé, tens de ter juízo. Ok, namorámos sempre com respeito. Ele combinava com uns colegas da Nazaré, que ainda são por acaso vivos, que tocam viola já naquela altura elétrica. Combinava comigo e eu pedia à minha mãe: mãe, eu posso levantar um bocadinho a janela? Então porquê? Porque hoje vai haver serenata. O Zé diz que vem cá fazer serenata com os amigos da Nazaré. E então eu levantava um bocadinho a janela, o fio passava lá para dentro, aí já tínhamos luz elétrica nessa altura, e outro dia os vizinhos, estava às vezes luar, eles vinham todos cá fora. O outro dizia assim: e o Zé é bestial, o Zé. Não é ele que está a tocar a viola, eram os colegas. E aquilo foi assim, a nossa vida. As brincadeiras quando havia sardinha, cortávamos a cabeça à sardinha, amarrávamos a um fio e a uma pedra, e íamos para a beira-ria pescar os caranguejos. Havia uns que era fêmea e eram mais saborosos para comer, e os outros eram machos, muito pequenitos, cheios de moliço. Que é que eu fazia com as minhas primas? Uma panela já defumada de estar a cozer no lume, íamos com ela para os Pinhais, perto da casa de uma tia minha que lá morava, e cozíamos aquilo tudo, chamávamos as outras meninas e meninos que não tinham ido à pesca e fazíamos aqueles piqueniques. Era assim. E era uma bola de farrapos
e era a saltar à corda. Depois havia cheias lá atrás nos penhais quando chovia muito. As minhas primas eram muito desenvolvidas e não tinham medo e saltavam as penheiras e aquilo tudo. E então levávamos um bote da beira-ria, que estava à beira-ria, ou uma bateira, e andávamos lá enquanto houvesse aquelas lagoas a brincar. Éramos assim, éramos livres, a brincadeira, não havia maldades, era um tempo muito livre e não havia maldades. Havia uma água corrente que vinha do lado das raízes dos pinheiros, punha uma telhazita e dois adobos, e aí bebia-se essa água e lavava-se a roupa. Com uns bocaditos de cloreto, que ainda não havia lexívia, era um roquezinho, eram umas pedrinhas de cloreto, mas nem precisava, porque a roupa punha-se a estender a corar na areia branca que estava à volta daquelas fontecitas. Era lá o que tínhamos lá onde eu vivia, era assim. Mas foi tempo espetacular, porque era muita amizade. Gostou das memórias que ouviu? Partilhe também um testemunho sobre a sua rua. Conte-nos algumas curiosidades e tradições. Traga-nos fotos antigas. Para tal, contacte o Centro de Documentação de Ilhavo ligando para o número 234 092 496 ou envie-nos uma mensagem para cdi@cm-ilhavo.pt. Contacte-nos e iremos ao seu encontro para fazer a recolha do seu testemunho. Com o projeto Se Esta Rua Fosse Minha, oferecemos o passado como um presente para o futuro da nossa terra.